Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje, UNO da Produção, Construção e Agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora da Unisul TV Laguna, Canal 26, Tubarão, enfim, telespectador que estão nos cercando e nos recebendo em seus lares aí, desde Imbituba até Sangão. Agradeço a você que nos dá o carinho da audiência. Bom, na semana passada nós tínhamos o nosso convidado era um dos formados em Ciências da Computação e nós perguntamos a você, telespectador, quando veio para o Brasil o código de barras, aquele código de barras que você vai no supermercado e é tudo registrado a partir desse código em todos os produtos. Hoje não existe mais produto sem código de barra. Então ele veio para o Brasil na década de 80, isso faz bem menos de um século, é muito recente, mas já dominou e já tomou conta da nossa história. Se você acertou, você vai levar o brinde de Ciência e Pesquisa. Bom, hoje, ao final da nossa entrevista, nós teremos a pergunta da semana em relação exatamente à função e à profissão do entrevistado de hoje. Bom, hoje o nosso presente é novamente especial. Hoje nós vamos conversar com alguém que cuida da paisagem, que cuida de prédios, que cuida de construções, que cuida de história, que cuida de patrimônio. Hoje nós vamos conversar com um arquiteto, um dos grandes arquitetos do sul do estado, professor do curso de arquitetura da nossa universidade. Hoje nós vamos conversar com o professor Dagoberto Martins, arquiteto, graduado em arquitetura pela UBRA, especialista em arquitetura, patrimônio histórico pela Universidade Federal da Bahia. Podem crer, professor Dagoberto, é um grande prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Obrigado, igualmente. Professor Dagoberto, uma coisa que me chamou a atenção, eu já falei no programa e falo nas minhas aulas, para as pessoas, nos grupos, nas palestras que faço. Você disse uma vez que quando você observa uma construção histórica, uma casa antiga para você que nos assiste, você consegue perceber os hábitos, como era a vida das pessoas que moravam naquele prédio, naquela habitação. Uhum. Isso faz sentido, professor? Faz sentido, sim. É necessário saber ler essa linguagem, né? É como uma caixa preta de avião. O patrimônio histórico, o prédio histórico, retém informações complexas. Essas informações sobrevivem a séculos, a milênios, né? E sabendo interpretar e sabendo ler aquela linguagem, a gente consegue reconstituir o modo de vida, enfim, diversos aspectos, né, que caracterizaram a sociedade da época. São aspectos importantes, né, aspectos religiosos, aspectos tecnológicos, aspectos sociais, aspectos econômicos, enfim, são diversos itens, diversas informações que estão registradas ali nesse patrimônio por isso que se preserva o patrimônio histórico. Não faria sentido se preservar o patrimônio histórico se ela não trouxesse informações, né, que nos apresentassem um modo de vida de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. É quase como um código, uma impressão digital, um código de uma sociedade. Exatamente. E essa arquitetura, ela sofre alterações à medida que a sociedade evolui e que os princípios sociais cobram de nós, arquitetos, soluções para os seus problemas. Pois é. Eu tenho um exemplo assim bem claro. As catedrais surgiram a partir do século XII, século XI, enfim, ano 1000, mais ou menos, surgiram as catedrais. Até aí, nós tínhamos templos. Quem entrava no templo, né, eram os sacerdotes, representantes do Deus Supremo. Certo. Né, os fiéis ficavam na rua. Né? Os templos antigos eram... Os fiéis ficavam na rua. Certo. Dentro dos templos ficavam os sacerdotes. Certo. Até porque não havia tecnologia construtiva que permitisse a construção de grandes vãos livres. Perfeito. Por quê? Porque a estrutura das edificações, ela se resumiu a uma peça de pedra ou uma peça de madeira. Exato. E elas possuem dimensões limitadas claro. E planas. Você não pode ter um vão livre muito grande, porque vai ruir. Exatamente. Né? Naquela época, evidentemente. Até aquela época. Né? A filosofia, principalmente a filosofia francesa, ela começou a exigir dos arquitetos que os fiéis pudessem também entrar dentro dessas casas religiosas. Né? Para isso, deveria haver um novo sistema construtivo. Claro. Né? Mas a cobrança foi filosófica.
Foi filosófica. Filosófica. E a tecnologia da época teria que atender essa cobrança filosófica. Depende dos pré-iluministas daquela época, né? Talvez. O mosteiro de Cluny, principalmente, na Provence, né? No sul da França. Perfeito. E esse desafio tecnológico permitiu a criação de abóbadas de aresta. Enfim, é um sistema construtivo onde os diversos pontos vão sendo descarregados uns sobre os outros até chegar no ponto de apoio final, a alvenaria, a parede. Perfeito. Né? Então essa abóbada é aquela construção isso, que nós vimos, porém diversas em X, intercruzadas, como se fossem nervuras. Certo. E elas iam jogando seus pontos de apoio até uma ponta. Funcionava como uma grelha curva. Perfeito. Uma grelha curva. Ela se apoiava uma nas outras até o último peso ser descarregado numa alvenaria, numa parede. Ou seja... Isso permitiu a criação de um grande vão. Com isso, o fiel entrou no templo. Assim nasceu a catedral. Assim nasceram as catedrais. Assim nasceu a catedral. Então, analisando uma catedral, né, ali existem diversas informações. Né? Essas informações, por exemplo, a alteração do sistema tecnológico, a necessidade de colocar os fiéis dentro do templo, né? A cobrança filosófica dos mosteiros, né, que exigiam isso dos arquitetos antigos. E a própria iluminação do ambiente, né, professor? Iluminação natural, na verdade, sim, porque não tinha luz elétrica naquele momento. Eu quero, professor Dagoberto, assim, em função da relevância do teu trabalho e da tua especialidade, eu quero te fazer uma pergunta para o bloco seguinte. Aqui em Tubarão, por exemplo, você, telespectador, sabe, nós tínhamos uma catedral belíssima, lá onde funciona hoje, onde a nossa nova catedral. Catedral com 2 torres, com altares trabalhados em madeira. Nós tínhamos aqui embaixo, na cidade, na chegada dos trens, uma estação, onde era uma estação de cargas, uma estação também de alvenaria, eu não conhecia a antiga, que você, que tem uma idade semelhante à minha, lembra, porque viajou, passeou, trabalhou de trem, né, da estaçãozinha ali, e de repente tinha casas maravilhosas, estilo não conheço, não sei se barroco, no centro da cidade de Tubarão, fantásticas, que foram, e todas essas construções foram demolidas. A catedral antiga para se construir a nova catedral. As casas para se construírem outras casas mais modernas ou estacionamentos. E a estação de trem para se construir um supermercado. Sabe, professor, essas coisas que eu lhe falei agora são coisas que me deixam, me fazem lamentar. Porque penso que um pouco da nossa história está indo por água abaixo. Então eu gostaria muito de ver a tua opinião sobre isso no bloco seguinte, pode ser? Estamos conversando com muita honra com o arquiteto, professor Dagoberto Martins. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas ao professor Dagoberto no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.